Vamos falar hoje um pouquinho sobre função sintática do pronome relativo ou então dos pronomes relativos, porque nós temos aí vários pronomes. Como assim função sintática? Os pronomes relativos, eles possuem sozinhos uma função sintática. Sempre, sempre. Por quê? O pronome relativo, ele vai estar no lugar de um termo. Então, ele sempre vai exercer uma função sintática. Primeiro, antes de nós vermos cada um deles, vamos ver agora como é que como é que funciona isso. Então, é assim, ó. O que acontece? Todo pronome relativo, ele tem uma função básica de ele retoma algo, e esse pronome aqui, ele sempre, ele vai exercer uma função sintática, qualquer um deles, tá? Ele exerce uma função sintática. Bom, como é que funciona isso daqui, então, na prática? É assim. Vamos aqui, primeiramente, entender a lógica de onde vem a noção de função sintática. Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Estes são os livros didáticos. Os livros didáticos. Muito bem. Ponto. Os livros didáticos serão distribuídos. O que nós temos agora aqui? Nós temos duas frases que são dois períodos simples. Por quê? Eu tenho aqui, ó, estes são os livros didáticos, corto aqui, serão distribuídos. Então, o que nós temos? Temos dois períodos diferentes e você percebe que eles falam e têm algo em comum. O que acontece? Nós temos os livros didáticos aqui e este termo está repetido aqui na segunda oração. O que eu posso fazer? Eu posso juntar, uma das estratégias do português é que eu posso juntar os dois períodos formando um só e eu posso tirar essa repetição aqui. Primeiro vamos fazer análise sintática, olha só. O que são, então, este aqui é o meu sujeito, meu verbo de ligação, e aqui é meu predicativo do sujeito. Aqui eu tenho o meu sujeito e aqui só o meu predicado. Então, sintaticamente, eu sei que aqui é um predicativo, aqui é um sujeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reconstruir a frase juntando as duas numa só e tirando a repetição. Então, vai ficar assim, ó. Estes são os livros, estes são os livros didáticos, estes são os livros didáticos que serão distribuídos. Estes são os livros didáticos que serão distribuídos. Então, o que eu tenho agora aqui? Até aqui, veja que é a mesma coisa. Eu venho aqui, corto aqui. Agora, no lugar de eu escrever os livros didáticos, aqui que eu fiz? Eu coloquei a palavra aqui no lugar. Então, eu evitei a repetição e juntei tudo num período só. Beleza, agora comigo. Vou fazer a análise aqui, ó. Estes são os livros didáticos. Perceba que aqui, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Sujeito, aqui verbo de ligação e aqui predicativo do sujeito, tá? Agora aqui, a mesma coisa. Sujeito, sujeito e aqui meu verbo. Percebeu? Então, a palavra que, ela está aqui para evitar a repetição deste termo, mas ela exerce função na oração em que ela faz parte. E se você olhar a oração original, isso daqui é meu sujeito. A função sintática, ela é copiada, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Sempre, sempre. Claro que não é só sujeito. Vou pegar aqui outro exemplo para você perceber isso aqui melhor. Vou colocar aqui no quadro, por exemplo, ó. Estes, vou pegar uma frase parecida, são os livros didáticos que eu comprei. Então, veja, a gente faz análise assim, ó. Achou o pronome relativo? Corta no pronome relativo. Beleza. Aí, agora você vai buscar o referente dele.
Estes são os livros didáticos que eu comprei. Esse que, perceba que ele retoma os livros didáticos. Posso até trocar por os quais aqui para ter certeza, os quais comprei. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reorganizar esta oração aqui, ó, para eu conseguir entender qual é a função do que na frase em que ele está. Então, veja, você já sabe que esse que retoma os livros didáticos. Então, o que você faz? Essa palavra aqui, ó, já vi que ela retoma os livros didáticos. Muito bem. O que eu faço agora? Agora eu vou reescrever essa frase aqui, ó, colocando no lugar do que a expressão que ela retoma. Então, veja, os livros didáticos eu comprei. Como é que ficaria a frase numa ordem direta? Eu comprei os livros didáticos. Então veja só. Quem comprou alguma coisa? Eu, sujeito. Eu comprei o quê? Os livros didáticos, objeto direto. Perceba que na hora que eu faço a análise da frase, trocando o que pelo referente dele, eu construo uma frase inteira, achei a função aqui, ó, os livros didáticos é objeto direto. Então, quer dizer que os livros didáticos é o objeto direto e o que está no lugar do meu objeto direto. Veja? Então, a função do que nesta frase é o objeto direto. Percebeu? Sempre vai ser assim. Você encontra o referente do que, verifica a quem é o referente dele, reconstrói a frase sem o que e acha a função desse termo. A função dele é a mesma que o que vai exercer, sempre assim, tá? Então, o que pode ter várias funções, não só o que, né? Os pronomes relativos, como todos, eles têm várias funções. O que, todas, e o qual também. Mas aí tem que fazer o quê? A análise sintática dos elementos, entendeu? Então, agora vamos para isso, então, na prática. Vamos ver agora todos os nossos pronomes relativos, quais funções eles podem exercer. Vamos comigo lá na tela, então. Olha só. Primeiro tá assim, como sujeito, tá? A palavra que pode ser sujeito? Pode ser sujeito aqui sim. Veja só comigo aqui, ó. Eis os artistas que representarão o nosso país. Como é que você faz? Você coloca no lugar do que, você vai colocar aqui o referente dele. Então, no lugar do que, você escreve os artistas. Seria assim a leitura da frase. Os artistas representarão o nosso país. Quem representa o nosso país? Os artistas. Então, esse que, a função dele aqui é de sujeito, tá? Objeto direto também, veja só. Trouxe o documento que você pediu. A palavra que retoma a expressão o documento. Corta aqui. Então, seria assim, ó. O documento você pediu. Você pediu o quê? Pediu o documento. Então, nós temos o que na função de objeto direto. Outro exemplo aqui, ó. Eis o caderno de que preciso. Muito bem. Vou cortar aqui com a preposição porque ela faz parte da frase. Esse de que retoma o caderno. Seria do qual, que é do caderno. Preciso do quê? Do caderno. Ó. Preciso de quê? Preciso do caderno. Então, o que? Função de objeto indireto. Outro exemplo. Estas são as informações de que ele tem necessidade. Corto aqui de novo. Informações das quais. Posso até trocar por das quais aqui para eu poder ler melhor a frase. Então, veja, esse das quais retoma informações. Então, veja, ele tem necessidade de quê? Das informações. Então, complemento nominal aqui, porque completa a palavra necessidade. Necessidade de quê? Das informações. Predicativo do sujeito. Você é o professor que muitos querem ser. Professor o qual, tá? Eu posso ler assim, ó. Muitos querem ser o professor. Veja que eu poderia ler assim a frase, ó. Ou seja, a palavra, o verbo ser é um verbo de ligação. Aqui eu teria um predicativo do sujeito. Então, o que está no lugar do predicativo do sujeito. Agora, um agente da passiva. Este animal
porque fui atacado. Esse porque eu posso trocar e colocar pelo qual, para ficar mais fácil para você entender isso aqui, ó. Então, este é o animal pelo qual fui atacado. Fui atacado pelo animal. Veja, isso aqui é uma voz passiva, então o que está na ação de agente da passiva. Agora, um adjunto adverbial. O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram. Ó, no dia em que. Então, eles chegaram quando? No dia em que ocorreu o acidente, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um adjunto adverbial, que ele está fazendo uma referência a tempo. Então, essa é a ideia da palavra que. Então, veja que ela pode ter várias funções sintáticas. E eu sempre olho assim, eu achei a frase, faço todo esse processo aqui, ó. Corto, isolo a frase e coloco no lugar do que o referente dele e reconstruo a minha frase. Feito isso, eu consigo achar aqui o referente sem problema nenhum. Beleza? Muito bem. Continuando. Temos aqui agora o quem. O quem, entenda que ele sempre vem precedido de preposição, tá? Para ser um pronome relativo, ele vai ter sempre uma preposição aqui antes dele. Olha só. Letra A. Clarice, a quem admiro muito, influenciou-me profundamente. Tá. Ó, a palavra quem retoma Clarice. Então, seria admiro muito Clarice. Essa frase aqui em especial é a seguinte, ó. Admiro muito Clarice. Veja que se eu não tiver a palavra quem, a palavra quem ali, eu vou ter simplesmente assim, ó. Admiro quem? Clarice. Eu teria apenas um objeto direto. Mas veja, esse quem agora, ele está no lugar de Clarice. Então, teoricamente, eu teria apenas um objeto direto. Mas a palavra quem, ela sempre vem com preposição. Então, como o verbo não exige aqui a preposição, eu tive que inserir. Essa preposição aqui, ó, ela foi inserida porque a palavra quem exige preposição. Então, nós temos aqui um objeto direto que foi preposicionado de forma proposital mesmo. Indireto. Este é o jogador a quem me refiro. Então, veja. Este é o jogador. Corta aqui. Me refiro sempre ao jogador. Então, veja que essa palavra quem, ó, ficaria assim. Me refiro sempre ao jogador. Então, quem está no lugar de quem eu me refiro a alguém. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Continuando, complemento nominal. Este é o jogador a quem sempre faço referência. Faço referência a alguém. Então, o a é por causa da preposição aqui que vem do referência, e o quem retoma jogador. Então, nós temos aqui um complemento nominal. D. Agente da passiva, o médico por quem fomos assistidos. Veja, fomos assistidos por alguém e quem foi? O médico. Então, esse por quem está no lugar de pelo médico. Fomos assistidos pelo médico, agente da passiva aqui. Adjunto adverbial. A mulher com quem ele mora é grega. Ele mora com alguém, entendeu? Então, adjunto adverbial de companhia. Mora com a mulher. Nós temos aqui, então, o adjunto adverbial. Depois de um tempo, você percebe que é sempre a mesma coisa. A perspectiva é sempre a mesma. A regra, a lógica, a análise sempre vai ser a mesma. Então, você acha o referente da palavra que e reconstrói a frase sem o que. Dessa reconstrução, você vai formar a frase completinha. Fazendo análise sintática, o referente do que, a função que ele exerce é a função da palavra que ou da palavra quem, ou seja, do pronome relativo como um todo. Muito bem, continuando. Temos aqui o cujo, cujas. Ele é um pouquinho mais restrito porque o cujo e o cuja, ele vai aparecer entre substantivos. Então, ele nunca vai exercer função de sujeito de alguém, nunca vai estar ligado a um verbo, tá? Por isso, a gente restringe bastante a análise dele. Então, o cujo, cujas, por ser aqui, nós temos um pronome que ele não tem essa função, por exemplo, de poder estar com o verbo, então você analisa como o quê? Uma forma mais específica. Então, o que você vai entender comigo? A palavra cujo, cuja, sempre vem assim, ó. Sempre ele vem entre substantivos, tá? Então, marque lá uma diquinha para você assim, ó. Eu tenho aqui um substantivo,
Aí vai ter cujo, cujos, cuja ou cujas, e aqui outro substantivo. Então, quer dizer que só vai estar entre realmente substantivo. Não tem como você ter um verbo depois do cujo. Então, ele nunca vai ter função em relação a verbo. Por isso aqui você não vai ter, por exemplo, função de sujeito, de objeto, nada disso, né? Agenda passiva, por quê? Não tem como. Ele só tem função ligada ao que o substantivo pode permitir. E nessa linha de raciocínio, você tem o quê? Apenas duas situações. Olha lá na tela comigo. Ele pode ser apenas adjunto adnominal, que é o mais comum, tá? Ó, o mais comum, a grande maioria vai ser isso daqui. E às vezes pode ser complemento nominal. Veja só, a leitura é assim, ó. Não consigo conviver com pessoas cujas aspirações sejam materiais. Pessoas cujas aspirações. Aqui é a minha leitura. Como é que a gente constrói aqui, ó? Quando você tem essa lógica, você vai construir a frase agora de trás para frente, ó. Aspirações das pessoas. É assim que a gente lê. Pessoas cujas aspirações é a mesma coisa aqui, aspirações das pessoas. Então, veja, de quem são as aspirações? Das pessoas. Tem ideia de posse aqui. Por isso, você tem um adjunto adnominal. E nesse caso, você tem que também cortar aqui, ó. Você corta aqui, tá? Então, seria assim, ó. Aspirações das pessoas. O cujas retoma pessoas. Então, quer dizer que aqui nós temos um adjunto adnominal. Na outra, está assim, ó. O livro cuja leitura seria leitura. Opa, vamos arrumar aqui. Seria a lógica de como? Falar assim, ó. Leitura do livro, tá? Então, nós temos o seguinte, leitura do livro. O livro leu ou foi lido? Opa, aqui você percebe que o livro foi lido. Então, ele não tem ideia de posse, ele não age. Aqui nós temos, então, nessa construção, um complemento nominal. Então, a mesma coisa, você vai cortar aqui, ó, tá? Aqui, minha oração. A leitura do livro. Então, quer dizer que nesse caso nós temos um complemento nominal. E, claro, o detalhe importante. Esse pronome aqui, ó, o cujos, ele concorda sempre com o que vem depois dele. Por isso que você tem cujas aspirações, cuja leitura, ele concorda sempre com o termo que vem na frente, tá? Mas é mais estrito aqui. A maioria das vezes você vai ter cujo, cuja e todos eles lá como função de adjunto adnominal, tá? O mais comum que nós temos ali. Continuando. O qual, os quais, a qual, as quais. Temos aqui funções também mais específicas. Veja, conhecemos uma das irmãs de Pedro, a qual trabalha na Alemanha. Então, veja só, a qual trabalha na Alemanha. Corto aqui. Esse a qual retoma o quê? Uma das irmãs, né? Uma delas, uma irmã. Por exemplo, seria assim, né? Uma irmã dele. Ó, trabalha na Alemanha. Quem trabalha? A irmã. Então, uma irmã aqui, ó, eu estou falando que é o sujeito da ação. Então, nós temos aqui função de sujeito. Agora, outro exemplo. Não deixo de cuidar da grama, sobre a qual, às vezes, gosto de um bom cochilo. Gosto de um bom cochilo, onde? Sobre a grama. Então, nós temos um adjunto adverbial aqui de lugar. Muito bem. Continuando, temos aqui o onde. Olha só, o onde, como ele só retoma lugar e ele é muito restrito, então quer dizer que ele sempre vai ser o quê? Adjunto adverbial. Sempre, sempre e sempre, tá? Não tem como ter outra função, porque o onde só retoma lugar, e lugar sempre vai ser noção de advérbio. Então, veja só, quero uma cidade tranquila, onde possa passar alguns dias de paz. Vivemos em uma época muito difícil em que a violência gratuita impera. Aqui ainda pode haver a troca por na qual, e a função ainda é a mesma, tá? Porque o em que significa, posso trocar por no qual, nos quais, na qual, nas quais. Mas realmente eles são o quê? Adjuntos adverbiais aqui, tá? Quanto, como e quando. Veja, tente examinar todos quantos comparecerem. Então, tente examinar todos quantos comparecerem ao consultório. Então, esse quantos tem relação com esse todos aqui, tá?
Por isso que esse quanto, quantos e quantas só vai ser pronome relativo quando ele vier assim, ó, com a expressão tudo, todos ou todas junto a eles, tá? E veja, tente examinar todos. Aí pergunte agora aqui, ó, quantos comparecerem? Então, função de sujeito. Comeu tudo quanto queria, comeu tudo quanto queria. Queria quanto, queria tudo, então seria o meu objeto direto, tá? O como e o quando, eles têm noção de modo e de tempo. Então, respectivamente, eles vão ser o quê? Adjuntos adverbiais, porque eles têm noção de tempo e também de modo. Então, veja, é estranho o modo como ele me trata. É a hora quando alguma coisa. Então, nós temos o seguinte, esse como aqui é a ideia de modo aqui, e o quando que nós temos a ideia de tempo. Então, eles são adjuntos adverbiais. Ou seja, por mais que você tenha essa noção de que as funções sintáticas são difíceis, mas qual é a base que nós temos? Quando eu tenho a palavra que, ela sim vai ter muita função sintática, muita mesmo. Então, a sua ênfase é estudar a palavra que com mais cuidado, que é a que mais vai ser cobrada. Como ela tem toda, ela praticamente exerce quase todas as funções sintáticas dos termos da oração, então você vai ter muito mais questões com ela. Mas vale estudar as outras com certeza. Agora, em relação às questões, sempre a palavra que é campeã. A base é assim, sempre assim. Entenda que aqui você tem uma oração dentro da outra, né? Aproveitando, você vai lembrar do seguinte, se eu tenho sempre um pronome relativo, né? Você tem que ter isso em mente. Quer dizer que você vai ter o quê? Uma oração subordinada, adjetiva. Ou seja, se eu tenho uma oração aqui, quer dizer que eu tenho uma estrutura dentro da outra. Então, você vai ter que analisar a oração pelo que ela tem de informação aqui. Por isso que você tem que fazer essa análise, separa. E esse pronome relativo, ele sempre inicia, tá? Ele é o início, ele inicia essa oração. E, a partir disso, também ele faz o quê? Ele vai ter função sintática, ó, a função sintática é decorrente da oração da qual ele faz parte, tá? Da qual o pronome relativo faz parte. Então, por isso que você vai analisar a função dele e vai trocar dentro da oração em que ele está. Você isola a oração aqui, ó, aí faz a análise assim. Quem ele retoma? Encontrou o referente. Reescreva só isso daqui com a palavra sem o quê. Achou a função do referente, que é o objeto direto, consequentemente, o que é meu objeto direto? Sempre vai ser assim. Independente da função que ele exerça, a análise sempre é feita da mesma forma. E aqui você tem que perceber que a palavra que, nesse caso, ou o pronome relativo, ele vai ter vários tipos de funções. Ele tem função de coesiva, porque ele retoma alguma coisa. Ele tem função sintática sozinho. Ele tem função na estrutura, porque ele inicia uma oração subordinada. Então, a palavra que, por isso que ela é tão cobrada em prova, porque ela tem muita função, você vai ter muita questão que pode ser feita a partir da palavra que. Qual o seu cuidado? Entender que quando aparece um pronome relativo, não só a palavra que, mas de forma geral, pronome relativo, você vai ter ali uma oração iniciada por ele. Então, ele sempre começa a oração. Sempre. Não importa a função que ele exerça. O pronome relativo sempre começa a oração. Achou o pronome relativo? Pode cortar ali. Porque a partir dele você vai ter uma estrutura e ele começa sempre, sempre, sempre uma oração. Não é de vez em quando. Então, sempre observe onde está esse pronome relativo e com quem ele se relaciona. A função vem dessa maneira, beleza? Então, para a gente fechar bem, pronome relativo é um conectivo importante, ele faz parte do período subordinado, vai sempre iniciar uma oração adjetiva e sempre, não inicia outra oração. Vai sempre trabalhar com a coesão, você pode ter questão somente de coesão acerca do pronome relativo.
E também pode ter questão de análise sintática. Por isso, tem que ficar atento e estudar muito a palavra que, porque ela interfere em vários momentos. Na morfologia, na sintaxe, na função das orações, na concordância, você vai ter questões que tem que ser observado o que quando ele aparece. Então, você vai ter muita questão. O importante é entender que a palavra aqui, ela participa de todo o processo. Morfologia, sintaxe, termos da oração, ela está em tudo. Então, o estudo dela tem que ser sempre, sempre, sempre muito bem feito e constante, com certeza. Beleza? Fechamos aqui. Até uma próxima aula.